Gostaria de lembrar os autores sobre a importância da audiodescrição, que é um recurso para ampliar a acessibilidade das pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência visual, já que as nossas mesas estão sendo transmitidas pelo YouTube do Flieraxá para o Brasil e para o mundo. Então, seria muito importante que a gente conseguisse tornar o festival cada vez mais acessível. Gostaria de apresentar os nossos autores, começando por Aline Bey, que é formada em Letras e em Artes Cênicas. Seu romance de estreia, O Peso do Pássaro Morto, foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura e do Prêmio Toca, além de finalista do Prêmio Rio de Literatura. Afonso Cruz é escritor, ilustrador, cineasta e músico português. Foi vencedor do Grande Prêmio de Conto Camilo Castelo Branco, de 2010, com Enciclopédia da História Universal em 2012, do Prêmio da União Europeia de Literatura. E Marcelino Freire, alguns de seus contos foram adaptados para o teatro. Participou de várias antologias no Brasil e no exterior, criou a Balada Literária, evento que acontece em São Paulo desde 2006, com edições em Teresina e Salvador. Coordena oficinas de criação literária desde o ano de 2003. Uma salva de palmas. Boa noite. Boa noite. Muito bem. Eu vou fazer a autodescrição, né? Eu sou Afonso Borges. Tenho um cabelo grisalho, grande, uma cara sempre animada no corre-corre que ele está com a equipe toda. Brincadeiras à parte, um aplauso para o Afonso Borges e toda a equipe. Mais barulho, gente, não é fácil fazer uma... É que ele me colocou numa fria ali, meia hora antes ele falou, eu gostaria muito que você fizesse essa conversa. Então, eu sou Marcelino Freire, sou branco, ninguém é perfeito. Eu estou aqui vestindo uma camisa para São Jorge, aqui com uma pintura em homenagem a São Jorge, uma camisa branca, tenho cabelo branco, estou usando óculos, uma calça quadriculada azul. É isso, por enquanto. Você, Aline. Alô, boa noite, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, ao lado de dois grandes escritores que eu admiro muito. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos pretos, longos, estou vestindo um terno cinza, uma calça preta, uma bota marrom e uma camisa preta com estrelinhas. E tenho 36 anos. Boa noite. Eu sou português, sou um homem branco. Ontem disse que tinha um penteado invisível, hoje repito a descrição. Tenho também uma cabeça brilhante, cabeça que reflete mais luz. Sempre que vou à televisão ponho muita maquilhagem, precisamente por causa disso. Tenho barba grisalha, uso uma t-shirt, camiseta, cor de vinho, que é sempre bom quando a gente bebe demais e entorna, ninguém repara. E calças de ganga. Muito bem. Olhem só, eu estava ouvindo vocês fazerem a autodescrição e estava acompanhando também um pouco, conheço a Aline já há um tempo. É um prazer estar com você aqui, Afonso Cruz. Eu queria saber de vocês o seguinte, porque eu vejo a sua biografia, né? Teatro, música, animação, desenho, ilustração, escrita, né? Aline Bey, conheci quando a Aline Bey era atriz, ela vai me dizer se é atriz ou era, atriz, teatro, né? Fez curso de letras, e o livro dela, né, O Peso do Pássaro Morto, foi recusado por muitas editoras porque confundiam com poesia.
Diziam que o livro lembrava poesia, o livro não venderia por causa disso. Então, tem uma coisa também de gênero entre vocês, não é? Uma coisa, são ensaios, é de difícil denominação e classificação que o Afonso Cruz escreve. Então, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de dizer, então, o que é que vocês fazem, de fato, onde é que tem a atriz Aline Bey, onde é que é a escritora Aline Bey, onde é a poeta Aline Bey, e o Afonso Cruz, músico, quando está escrevendo faz música, quando faz música está escrevendo, está desenhando. Então, por favor, resolva essa confusão para a gente. Afonso, por favor, comece a resolver. Diga você, Aline. Vamos lá, tentar resolver essa confusão de uma vez por todas. Bom, é uma honra estar aqui com o meu mestre, Marcelino Freire, né? Foi meu professor, eu estou sempre falando dele nas mesas que eu faço, nas oficinas que eu ministro. E aí, quando ele está aqui presente, eu fico sempre um pouco acanhada diante de uma pessoa que eu admiro tanto. E vou tentar ficar mais solta no decorrer da mesa. De toda forma, eu comecei no teatro, né? E eu acho que, para quem já fez teatro, sabe como essa experiência é uma experiência que marca o nosso corpo, o nosso fazer, e o nosso fazer em relação a tudo. Eu acho que o teatro ele modifica o modo como a gente lida com o espaço, com as outras pessoas, o modo como a gente habita o nosso próprio corpo, habita a palavra. Então, sendo muito jovem, tendo feito teatro tão jovem assim, eu acho que essa formação foi algo que foi, de alguma forma, me levando para a escrita, mesmo inconscientemente. E quando eu finquei os meus pés na escrita, o teatro não foi embora, então eu fico nessa fronteira. Eu acho que ter sido atriz também me ajuda a compreender o ritmo do meu texto, ajuda eu me envolver com as minhas personagens num sentido muito mais horizontal, onde eu sou um pouco elas e elas são um pouco o que eu sou também, e a gente não precisa de uma marcação tão clara, né? Poder experimentar outras vozes a partir da palavra, a partir do ritmo do texto, é alguma coisa que o teatro também me dá e que eu me orgulho muito. E eu acho que também o teatro como esse espaço sagrado de concentração, de troca com o outro. Eu acho que a escrita, por um lado, ela pode ser muito solitária, e o teatro ele tem uma coletividade muito interessante que eu sempre tentei buscar na escrita e que eu acho que encontrei principalmente quando comecei a fazer suas oficinas e depois, mais à frente, quando comecei também a encontrar meus grupos de estudo e pensar essa roda coletiva de experiência de escrita e fala e troca. A poesia em si, eu não me vejo como poeta, apesar de escrever dessa forma que lembram versos, mas não são versos, são frases que se quebram, são silêncios, são pausas, são movimentações internas do próprio texto. E eu acho que esse início, você me ajudou tanto, né? Não só num sentido prático, mas também emocional, porque ser uma jovem escritora, àquela altura ainda mais jovem, e ter um projeto literário muito singular, muito autoral, é de uma dificuldade imensa no mercado que a gente vive, e especialmente sendo uma mulher, ainda que uma mulher branca. Então, poder confirmar essa investigação todos os dias, poder continuar dizendo que é assim que eu escrevo, e inclusive dizer não, né, para essas editoras que, enfim, disseram que iam me publicar caso eu juntasse as frases, né, que foi uma coisa que a gente conversou àquela altura. E juntar as frases na verdade, sufocar um projeto que é muito pessoal, que é muito íntimo e que seria uma violência imensa com o meu texto, e ainda bem que eu disse não. E eu ficava, na época, eu ficava muito inconformado. Eu digo, mais um livro da Aline, quem é que vai publicar? E aquele sofrimento. E aí surgiu uma oportunidade de uma editora conversar com ela, e a primeira conversa que teve foi essa. Porque a gente gostou muito, mas a gente quer que você junte as frases todas, porque poesia não vende. Poesia não se vende. É diferente. Poesia não se vende, não se entrega. E você não. Eu digo, eu já sabia, claro, que a tua resposta seria não. Está aí o sucesso que você fez, o teu livro premiado, e o teu corpo e a tua voz ali mantida, não é? Lindo demais, Aline. Lindo, obrigada, Marcelino. E assim, trazendo também, resgatando a fala do Giovanni Martins, que estava aqui há 2 mesas atrás, ele disse como foi difícil para ele também o livro de contos, porque as pessoas falavam, não vai escrever um livro de contos, porque livro de contos não vende. Tudo não parece não vender, né? Se a gente for se orientar por isso, somos artistas, enfim, estamos numa outra ordem, né, de subversão. Então, é muito importante que a gente banque os nossos projetos sempre. Lindo.
E aí, Afonso, conte para a gente aí. Eu entendi que não gostava muito de fronteiras e hoje digo outra vez. E também no trabalho, no modo como eu encaro aquilo que faço. E também não estou muito preocupado com que rótulo é que determinado livro vai ter. É uma preocupação maior para os livreiros, para saberem em que secção da livraria os vão colocar, porque não é tanto para mim. Na verdade, a literatura sofre de muitos estereótipos e de hierarquias, o que é uma pena. Eu costumo dizer que eu muitas vezes ilustro os meus livros para adultos e há uma fraca aceitação, ou não é só aceitação, mas os adultos olham para um livro que está ilustrado como um livro para crianças. E o que acontece nas livrarias muitas vezes é que pega-se naquele livro e põe-se na secção infanto-juvenil ou juvenil. E isso é um problema, é o problema de uma certa iliteracia da imagem. Nós estamos sufocados por imagens, mas não sabemos ler imagens. Porque passamos muito pouco tempo com elas. Nós passamos imagens à nossa frente, mas não contemplamos imagens, não paramos em frente a uma imagem como antes se fazia, porque eram mais raras. Mas isto para dizer que se um livro para adultos tiver uma ilustração, é infanto-juvenil. Se eu pegar naquela mesma imagem e pendurar na parede, é arte. Muda completamente e é só o contexto. E há existem muitas hierarquias. Ninguém pensa, por exemplo, em colocar o Crime e Castigo de Dostoiévski na secção de policiais. Mas é um policial. E há muitos policiais que são de facto muito bons. E também não é pecadilho nenhum, e ninguém tem esse peso quando coloca a Alice no País das Maravilhas ou O Pequeno Príncipe na secção da literatura universal, porque também acontece. Mas muitas vezes temem colocar determinados livros numas secções ou noutras. Enfim, Saramago tem muitos livros de fantasia que também poderiam estar numa outra secção. Isto para dizer que quando eu comecei a escrever, o meu primeiro livro que eu escrevi chama-se Enciclopédia da História Universal. Neste momento tem 8 volumes, portanto há 8 volumes desta enciclopédia. E esta enciclopédia parece assim muito ambicioso, da história universal. Na verdade, história está escrita com E. Portanto, eu não estou a enganar ninguém. É a história universal. E tem um aspecto de enciclopédia, de A a Z. Portanto, tem verbetes que são organizados alfabeticamente, desde A a Z, mas tudo o que está lá escrito é inventado. Portanto, os factos daquela enciclopédia são todos inventados. Aquelas personagens não existem, aquelas pessoas não existem, os autores dos livros que são citados não existem, muito menos os livros que eles escreveram. A bibliografia é falsa, eles citam-se uns aos outros, enfim, é tudo inventado. E às vezes tem coisas que são verdade, mas são falsas citações. Eu coloco palavras na boca de determinados autores que nunca disseram, às vezes atribuo determinada frase a um autor que não o disse, etc. E aquilo foi sempre muito... Nunca se percebeu muito bem onde é que se havia de colocar aquele livro. E inicialmente ele aparecia sempre na secção de história das livrarias. E eu entrava numa livraria todo contente, porque já tinha um livro publicado e o livro estava na secção de história, ninguém o ia comprar, não, nenhum historiador vai comprar um livro destes. E eu pegava no livro, às vezes, e chegava ao pé dos livreiros e dizia: olha, desculpe, este livro não tem nada de história, isto é ficção, devia estar na ficção. E eles não acreditavam em mim. No outro dia lá estava o livro na secção de história outra vez. E ele passou a vida assim, coitado. E eu tinha pena do livro. Mas também tinha vergonha de dizer aos livreiros: não, a sério, vocês acreditem em mim, porque fui eu que escrevi. E eu sei o que é que estou a dizer. E continua durante muito tempo a acontecer coisas semelhantes. A determinada altura, eu tenho... Já me estou a alongar demasiado, peço desculpa. Eu tenho uma das personagens que inventei, é uma refugiada polaca que durante a Segunda Guerra Mundial foge do nazismo para Portugal. E radica-se em Portugal, vive em Portugal, vive inicialmente numa zona que era perto do Casino Estoril, de uma zona de casinos, de jogo, porque havia ali também muitos refugiados judeus, etc. E ela escreveu livros de aforismos, chamados Fragmentos do Espanto. E num desses aforismos, ela diz o seguinte: é uma injustiça que os polvos, as lulas e os chocos tenham 3 corações.
enquanto que a maior parte dos seres humanos tenha uma desoladora ausência de coração. E a determinada altura escreveu-me um senhor a perguntar, uma mensagem, a dizer que gostava muito de comprar esse livro, o livro da Malgorzata Zayats, ou Zayonts, que é o nome dela. E eu disse-lhe, olha, eu tenho muita pena, mas eu acho que esse livro não existe, porque eu é que inventei esta pessoa, e se fui eu que a inventei, tenho muitas dúvidas que ela tenha escrito um livro. Apesar de eu atribuir isto e falar disto como verdade. E ele responde-me e diz assim, oh, que triste que eu fiquei, que pena, porque eu realmente acreditei que os polvos, as luzes e os choques tinham 3 corações. E eu respondi-lhe de volta, não, os polvos, as lulas e os choques têm de facto 3 corações. A Malgorzata é que nunca disse isso, mas eles têm 3 corações. Chega a ser difícil de perceber. Eu estou chegando a desconfiar, você é mesmo Afonso Cruz, né, que está aqui. Ô Aline, eu tenho muita curiosidade e faço essa pergunta para você e também estendo para o Afonso. Que criança vocês foram? Porque a Aline escolhe o teatro em algum momento, você era mais teatral, mais escritora, mais introspectiva. Conta um pouco, em que família que você cresceu, se havia leitura... enfim, conta pra gente quem foi a Aline Bey, bebê. O Giba, não sei se ele está aqui, mas ele tem esse projeto bonito sobre a infância, né? De falar de infância num programa que até ele me convidou para participar. O Giba está aqui na programação. O Giba está aqui na programação. Está por aí, Giba? Acho que está no hotel, mas a gente está mencionado o projeto dele. A infância, como você sabe, né, Marceline, como muita gente que me lê sabe também, é um lugar onde eu me alimento para escrever as coisas que eu escrevo. Mesmo que frontalmente eu não esteja falando sobre a infância, eu acho que, de alguma forma, a criança que eu fui e a criança que fomos e continuamos sendo está contemplada na minha escrita. E no meu brincar de fazer literário, porque eu acho que eu só consigo enfrentar, né, essa prática da escrita pensando que ela é um brincar, como o Manuel de Barros também sempre pensava, pensando que a palavra precisa olhar para lugares que talvez na fase adulta a gente deixe num espaço mais frio e colocado como sem movimento, né? E a infância, no seu falar e no seu fazer, sempre traz um frescor para a própria palavra, que eu acho sempre muito interessante para a escrita. Mas eu, como criança, eu venho de uma casa sem livros e sem arte. Era muito a televisão, que era o lugar onde a gente se alimentava de imagens, a partir das novelas, que minha mãe sempre gostou de assistir. Eu sempre adorei ler, e, para mim, a biblioteca da escola era um grande espaço. Você era filha única? Filha única por muitos anos. A minha filha é um ato falho bonito, porque eu cuidei muito da minha irmã. E a minha irmã nasceu quando eu tinha 12 anos, então ajudei bastante a cuidar dela e tal. E aí não tinha livros em casa, então a biblioteca da escola era o lugar onde eu conseguia acessar as histórias que eu queria ler. Eu acho que essa questão da liberdade é muito importante também para a minha formação como leitora, e penso que para a formação de muitos jovens, porque muitas vezes os livros que a gente tem que ler na escola para fazer alguma coisa a respeito desse livro, geralmente uma prova, geralmente alguma coisa bem dura e careta, e que fere, né, a sensibilidade daquelas crianças, afasta muita gente das leituras. E eu acho que também, às vezes, a gente lê, quando é jovem, textos que não digam tanto a respeito da nossa juventude, da nossa infância, e aí afasta ainda mais, com uma linguagem um pouco mais antiga. Então, é muito bonito quando a gente tem uma escola que dá liberdade de passear por essas prateleiras. A minha escola dava. Eu lembro muito da minha carteirinha de biblioteca toda carimbada com as datas e atrasos, enfim, porque eu tinha vontade de ficar com o livro. E eu acho que essa vontade de ficar com o livro foi se tornando um modo de memorizar o livro. Eu guardava os livros na minha memória, contava para minha mãe, tinha muito esse exercício de contação para ela. E aí eu acho que a atriz começou a surgir nesse movimento de levar uma história de um lugar para o outro, né? E ter essa história no corpo. Eu era muito tímida, eu ainda sou, e eu acho que fazer teatro, muita gente que é tímido faz teatro, gosta de fazer teatro, eu acho que não é uma coisa que está ligada, assim, acho que no senso comum muita gente imagina que sim, mas eu acredito que fazer teatro é de uma outra ordem, tem um outro corpo que habita o palco e que é convocado para o palco, e eu acho que inclusive o tímido espalhafatoso, que todos somos, de alguma forma se acende nesse lugar e descobre uma outra potência de corpo. Então, eu acho que o teatro
teatro vem desse desejo de contar histórias, de guardar histórias, e ele me veio também como um desejo de fabulação, de criar um outro tipo de universo dentro da minha casa, que eu era muito solitária, eu ainda sou também, eu acho que a criança que a gente foi, continuamos sendo, como eu já disse, e eu acho que o teatro me trouxe essa coletividade, me trouxe um desejo de contação, de corpo, de criação, e eu fui me descobrindo a artista que eu vim a me tornar aí com o passar dos anos. E você foi fazer teatro onde? Na escola? O que é que você Eu fez? primeiro fiz na escola, a escola tinha uns projetos, então eu já me envolvia muito com as professoras de línguas, né, que sempre pensavam o palco como uma forma de condução dos textos e trabalhos que elas tinham em sala. Depois, aos 14 anos, eu fiz um curso livre no Museu de Arte Moderna, lá em São Paulo, e aí eu fui para o Célia Helena, que foi o lugar onde eu me formei, e terminei com 18 anos. Atuei um pouco, muito pouco, foi muito rápido. Dentro da minha cabeça foi bastante tempo, imaginando e sonhando ser atriz. Mas, na prática, foi muito rápido. E aí, depois, eu fui fazer letras, e aí aconteceu a escrita para mim. Eita, nós temos imagem do Afonso... Aplauso, pá. Nós temos imagem do Afonso Cruz, criança. Podem soltar? Mentira, ele não acreditou, ele é esperto. Diga, Afonso, conta aí que criança foi que a gente, já que a imagem foi... Tivemos um problema técnico. Mas existem imagens, até. Se procurarem bem na internet há imagens. Houve uma altura numa entrevista que me pediram e de repente aquilo foi publicado. Aliás, já publicaram as coordenadas de GPS da minha casa numa entrevista, portanto, acho que tudo é possível de encontrar hoje em dia na internet. Eu tive muita sorte como criança, também sou filho único, também tive essa sorte ou essa infelicidade. Por um lado, deu-me passava muito tempo sozinho, passava muito tempo com os livros e tive a sorte de crescer numa família com biblioteca em casa, que era uma coisa rara nesses tempos. E não só, havia sempre algum contacto com a arte. A família do meu pai era uma família muito sui generis. O meu avô era fotógrafo, foi fotógrafo a vida toda. E eu também tive um contacto muito próximo à fotografia, desde muito cedo. Depois acabei por estudar fotografia, tirar mestrado e não sei o quê. E apesar de nunca exercer, ou seja, às vezes uso fotografias em projetos e em livros, mas é só isso. E claro, com os livros e com a própria vivência familiar. O meu avô foi preso algumas vezes, foi torturado. O irmão do meu pai foi um dos capitães de Abril que fez as transmissões para a Revolução. Portanto, fomos uma família que fomos vivendo isto de uma maneira muito, muito intensa. A política também. Aliás, há um livro que está também publicado aqui no Brasil chamado O Pintor Debaixo da Pia. Na verdade, ele chama-se O Pintor Debaixo do Lava-Loiças porque a editora não quis alterar a nomenclatura portuguesa para a nomenclatura brasileira e, portanto, ficou Debaixo do Lava-Loiças, que significa pia aqui no Brasil. Precisamente porque os meus avós, durante a Segunda Guerra Mundial, esconderam um pintor refugiado, um artista judeu. E ele, porque já existia a polícia política, não era a PID, mas era a PVDE, Polícia de Vigilância do Estado. E eles apareciam sempre à noite ou de madrugada. E com medo da polícia, ele dormia então escondido debaixo da pia. E eu acabei por escrever depois, mais tarde, e já depois da morte dos meus avós, a história deste pintor, ainda que fabulada, porque sabe-se muito pouco da vida dele. Mas a casa era um mundo muito mágico, a casa dos meus avós. Por exemplo, havia mobílias feitas com hélices de aviões, porque um dos irmãos do meu avô e o meu avô foram aviadores. Um deles, o irmão do meu avô, o irmão mais velho, tinha sido um pioneiro da aviação, tinha feito as grandes viagens, as primeiras grandes viagens de aviação para o Oriente, nos anos 30. E havia um jogador de futebol também, que jogou no Sporting, que era um outro tio. E havia também um tio que era músico e poeta. E, portanto, aquela casa era cheia de objetos estranhos, para mim, enquanto criança, e era um mundo muito, muito fascinante. E, claro, isso também
imagino que me tenha dado alguma, ou me tenha trazido alguma coisa na infância. Nossa, que coisa, hein? Oh. Você contando e eu me colocando no lugar, imaginando a sua casa e essa figura, e esse pintor escondido, incrível. E os objetos com hélice, né? Os objetos, lindo, hélices e tudo, e que tem muito a ver com a tua literatura também, que a gente vai encontrando guarda-chuva, hélice, todos os objetos estranhos possíveis. Aline, me diz uma coisa que eu converso muito nas minhas oficinas, é a mancha do texto, né? O que é a mancha que você deixa instaurada, né? O espaço utilizado no texto, qual é o teu espaço, né? A extensão do teu corpo está na página, né? Então, é muito notório, e eu dou como exemplo a tua escrita. Exatamente, eu queria saber como é que você encontra no Peso do Pássaro Morto, até antes nos teus contos, né, nos textos que você publicava no site Oitava Arte, como é que você encontrou aquela extensão do teu corpo, aquela respiração, aquele lugar onde você mancha o seu texto e afirma e deixa a tua assinatura ali, né? É bonito porque essa construção, ela tem, hoje em dia, ela está menos intuitiva e mais problematizada. Eu acho que quando eu comecei a escrever, a primeira coisa que me veio é que eu era poeta. Eu amo poesia, sou leitora de poesia e fui atriz, como já contei para vocês. Então, tem alguma coisa nos poetas, eu não sei se vocês sentem isso, mas àquela altura eu sentia e ainda sinto um pouco, um modo de estar no mundo que é bonito, um jeito de estar no próprio corpo, parece que uma luz recai assim sobre o poeta, sobre a poeta, e é bonito o jeito que até a roupa cai, a boina. Os poetas que eu conheci na época da faculdade tinham essa luminosidade. Então, eu comecei a escrever falando que eu era poeta. Isso foi muito importante porque me deu a liberdade dessa mancha que você diz. Porque o prosador, eu acho que quando a gente começa a escrever, como você também diz, a gente começa com toda uma estrutura que já está estabelecida, histórica, né? A gente escreve com o sistema literário, usando uma expressão que você usa muito nas oficinas, e que, no final das contas, também é uma coisa que a gente precisa aprender a desfazer para poder encontrar o nosso próprio ritmo, não só os nossos assuntos, mas também o modo singular com o qual a gente vai tratar as coisas que a gente vai elaborar na folha. E são anos até a gente chegar nesse lugar, né, de independência. Eu nem sei se a gente consegue chegar completamente, mas é sempre uma atividade que a gente precisa fazer. Essa voz é nossa, a gente está escrevendo com o que é nosso, com a nossa vida, com a nossa matéria de escrita. E aí, ser poeta, imaginar que eu era poeta, me deu liberdade. E na época da faculdade de letras, eu estava estudando muitos poetas concretos. E é claro que eu tinha vislumbrado um pouco da pesquisa deles no ensino médio, mas na faculdade isso se aprofundou e se juntou com o fato de eu estar escrevendo. E aí aqueles poetas que tinham essa liberdade e que traziam um poema também como uma espécie de arte que você podia pendurar, como o Afonso falou, porque o poema não era só o que ele dizia, mas como ele se comportava, ou como ele era feroz, ou como ele circulava. E tudo aquilo ajudava o que estava sendo dito a chegar. E chegar não de uma forma intelectual apenas, mas aí entra muito a minha pesquisa corporal, né? Porque eu acho que a poesia concreta ela atravessa você, nem antes de você ler, ela já está. E aí isso foi me interessando cada vez mais. Eu nunca convenci ninguém de que eu era poeta. Então, na revista da faculdade que eu publicava na seção de poesia, as pessoas me diziam, não é poesia o que você faz. Gostavam, me cumprimentavam na faculdade, mas diziam que eu estava na seção errada. E quando eu migrei para o conto, acontecia a mesma coisa. Quando eu mandava meus textos para os meus amigos, eles me perguntavam, mas o que é isso que você escreveu? Então, essa pergunta sempre era difícil inferno, convencer. Né? Era difícil. Então, eu acho que, aos poucos, o que eu fui fazendo foi sustentar essa pesquisa, entender que ela era alguma coisa anterior até à minha própria escrita. Fui assumindo as minhas influências teatrais, dramatúrgicas, poéticas também, por mais que eu não seja, enfim, poeta, mas tenho uma influência forte da poesia. Uma música forte aqui, né? Enfim, e aí, aos poucos, eu fui encontrando esse modo de dizer que foi me ensinando ele mesmo o meu próprio ritmo. Eu acho que as pausas são muito importantes na escrita, elas podem ser dadas de diversas formas, seja pela pontuação, seja por esses silêncios que eu proporciono, e cada vez mais eu tenho me perguntado se isso que eu faço está cristalizado, ele está ali porque eu descobri isso há alguns anos, ou se isso ainda é o
meu jeito de contar a história que eu estou contando. No livro que eu estou escrevendo agora, essa problematização se colocou muito forte e eu assumi outras fronteiras, né, outras possibilidades. Eu acho que na pequena coreografia do Adeus, eu avanço na pesquisa do pássaro. E nesse novo livro, eu avanço ainda mais num sentido de realmente me perguntar sobre tudo que está na folha, né? Essa intencionalidade eu acho que é muito importante quando a gente escreve. Eita! A gente vai saber aqui na Fli Araxá qual é o próximo livro dela, o que é que ela pode dizer aí que ela está investigando. Ô Afonso, eu coordeno oficinas de literatura e é um inferno, não só como coordenador, mas como escritor, porque eu recebo, por exemplo, um original de um livro. A pessoa está escrevendo o primeiro livro e diz assim, porque eu já coloquei aqui um espaço para o prefácio, para o pós-fácio. Gente, o que é prefácio, pós-fácio? A gente vai entrando dentro de um sistema, não é? Assim, o livro tem um prefácio, pós-fácio, e aí tem também capítulo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E aí eu tenho que ter um agente literário. É outra coisa infernal, porque vai entrando no mercado. Aí você acha de agente literário? Eu digo, olha, eu posso te indicar um agente funerário bom, que é um inferno, é um agente literário. Aí o agente literário depois passa aí a divulgação. E aí, inferno, vai se entrando no sistema, dentro de um sistema, dentro de um sistema, e um pouco do que a Aline falou, né, de encontrar esse seu jeito e esse seu lugar. E você quebra tudo isso, né? Teu livro, todos os teus livros têm exatamente um pouco de desarranjo desses arranjos todos. Confere isso e como é que você pensa o teu livro a cada livro? Eu queria só ler aqui 3, porque me lembrei, por causa da infância e por causa de eu ouvir a Alina falar de poesia e de poetas. Muito recentemente estive em Florianópolis e li aqui algumas definições que um poeta colombiano, Javier Naranjo, recolheu. Crianças entre 6 e 12 anos, portanto são 500 definições, uma espécie de dicionário feito por crianças e também inclui, obviamente, a poesia e o poeta, o que é que significa o poeta e a poesia. E então as 3 que tenho aqui 2 definições para poeta, que são as seguintes: alguém que descobriu algo no mundo. E ainda a outra definição é qualquer pessoa que voa pelo ar. Para a definição de poesia: por vezes, uma pessoa não tem nada para fazer e põe-se a escrever poesias. Sim, eu ontem falei de um livro que era para ter 3 lombadas, que é pronto, sim, vamos guardar. Você falou ontem, mas acho que não falei do final do livro, pois não. Não falei do final desse livro. Não. Também não vou falar. Porque é um spoiler. Não tem problema. O final é em aberto. Ou seja, nós não sabemos o que é que vai acontecer a uma das personagens. E o que é que eu decidi fazer? Com essa publicação, que já na altura foi uma carga de trabalhos, foi muito difícil de pôr em prática, decidi fazer 3 livros diferentes desse mesmo livro. Portanto, é um livro muito grande, com 500 páginas, mas decidi que ele teria 3 finais diferentes. E então a primeira edição saiu com 5.000 exemplares, todos iguais, mais um com outro final diferente e mais outro com outro final diferente. Portanto, havia 3 livros diferentes, na verdade, com 3 finais diferentes. E então, depois decidimos com a editora que seria interessante, já que estes eram exemplares únicos, oferecer alguns livros a quem tivesse os exemplares especiais. Mas para que, pensei eu, que os livreiros e os bibliotecários, porque têm mais livros à disposição, não fossem logo ver o final, e, portanto, o livro calhar-lhes a eles, eu pensei, não, tenho de arranjar aqui um mecanismo qualquer para que não seja assim tão fácil. E então o que é que eu decidi? Decidi, no final, escrever uma nota dizendo o seguinte: quem encontrar no miolo deste livro a palavra Ankara, capital da Turquia, tem um livro especial. Mas ainda por cima enganei-me.
Um estava escrito com C, em determinada altura, noutra grafia estava com K. Portanto, aquilo também não... Mas, enfim, no livro especial aquilo funcionava bem, portanto, era duas formas de escrever Ankara, mas achava eu que corria bem. Claro que não corre bem, porque as pessoas, quando leem o livro, não estão a pensar em encontrar aquela palavra, terminam, leem aquela nota, não vão ler o livro outra vez para ver se a palavra está lá escrita. Não funcionou. O livro foi publicado, não aparecia nenhum livro especial. Ele saiu em outubro, estamos em janeiro, fevereiro. A editora recebe uma carta de 3 páginas, a dizer que tinha descoberto, então, a palavra Ankara, diz em que situação, quem é que a diz, qual é a personagem que diz. E quem era esta pessoa? Bom, era um homem preso por homicídio numa prisão do norte de Portugal, em Santa Cruz do Bispo. E eu liguei à diretora da penitenciária e disse, olha, eu queria entregar uns livros a este senhor. E então lá combinámos, e um dia apareci com 2 sacos de livros na prisão, e ele não sabia, era surpresa. E quando ele aparece na porta, ele era igualzinho a mim. Isto parece tudo muito, parece que eu estou a inventar, não é? E ele tinha o mesmo penteado que eu, não é? O penteado invisível. Uma barba semelhante à minha, ficou muito admirado. Depois lá entrou, tivemos a falar durante umas 2 horas e no final entreguei-lhe os livros e perguntei-lhe, então conte-me lá o final do seu livro, que é para saber qual é o livro especial que tem. E ele conta-me o final normal, normalíssimo. Eu fiquei muito espantado e disse, não, mas esse é o livro normal, esse não é nenhum livro especial. E ele disse, eu nunca disse que tinha um livro especial. A única coisa que eu disse é que tinha encontrado onde é que estava a palavra. Eu sei onde é que está a palavra. Mas eu não tenho um livro especial. Eu fiquei muito baralhado com aquilo. Mas como é que encontrou onde a palavra? Num livro de 500 ou 600 páginas. É que nós aqui temos muito tempo. Aqui na prisão, eu li o livro muitas vezes e descobri que era aqui. E eu saí da prisão, peguei no telemóvel onde tinha a carta digitalizada, fui reler a carta, ainda sem perceber muito bem. Então ele chegou lá, porque por raciocínio, por dedução, imaginou que ali seria o lugar onde eu poria a palavra. Mas eu só pus a palavra ali porque a minha editora me disse assim, olha, nós temos de mudar o último caderno porque o final é diferente. Quando puseres a palavra Ankara, põe no último caderno também, que é para não termos de mudar 2 cadernos e sempre mais caro. E foi só por causa disso. Mas realmente é como se me estivesse dentro da minha cabeça. E já agora, ele tinha viajado tanto como eu, ou mais do que eu. Também gostava muito de pintar. Éramos realmente pessoas muito parecidas. E o filho dele, ainda por cima, dizia, bom, se mudassem a fotografia na orelha do livro, de um e do outro, ninguém notava a diferença. Mas pronto, isto para dizer que muitos dos meus livros também têm este tipo de mecanismos. Que vida agitada desse Afonso. Não é? Que coisa. Aline, eu gostaria de inaugurar com você aqui no momento da nossa conversa, que você lesse um trecho para a gente. O que você quisesse, também o Afonso. Você poderia escolher de qualquer um que você quiser. Aí o Ali. O que é isso, Aline? Eu sou curioso. Ela disse, nem eu sei. Eu não, deixa aqui. Eu vou colocando as coisas dentro dos livros e aí depois vai caindo. Enfim, eu vou ler um trecho aqui da Pequena Coreografia do Adeus, que é o meu segundo livro. A Júlia, né, que é a protagonista, é uma menina. A gente começa o livro com ela nessa fase que é a infância, quase a adolescência. Ela vai descobrindo no diário um desejo de escrita que vai se estendendo por todo o livro, vai se agravando. Ela tem pais separados e uma mãe que tem, enfim, um jeito de ser muito rigoroso, muito difícil de lidar para ela. Uma mãe narcisista, né? E eu acho que esse trecho aqui fala um pouco sobre isso. Em casa, minha mãe arrastava suas dores como um manto.
ao mesmo tempo que marchava seu velho soldado. Era ele quem lhe causava uma falsa sensação de controle, enquanto o manto emanava uma aura de respeito, como se dissesse: não se aproxime, sou uma ilha, sou a mulher que sofreu. A verdade é que ela nunca se levantou totalmente depois que meu pai se foi. Começou a me cobrar a responsabilidade, não só de ser uma filha exemplar, mas também um pequeno marido. A única parte boa nisso tudo é que, por medo da solidão, ela começou a abrir um espaço para mim em sua cama, pois eu ia, passava perfume, depois arrastava o meu travesseiro até o seu quarto e, conforme a noite crepitava, algo bonito e inexplicável acontecia com a minha mãe. De olhos semicerrados, ela sussurrava para mim: ainda bem que eu tenho você, meu amor. Meu amor? Mãe, a senhora me chamou de meu amor? Ela sorria, os cílios longuíssimos. Devagar fui percebendo que tudo o que eu precisava fazer era esperar que a madrugada adentrasse o núcleo vital daquela mulher. No fundo, minha mãe era uma flor que sangrou por ser idealista, por isso se fechou em aço. Se abria apenas quando o sono era quem comandava o seu espírito. Ao seu lado na cama, passei a desfrutar de uma nova presença materna que um dia até me contou: antigamente, eu escrevia música. Não acredito. É sério. A que eu mais gosto é escrevi enquanto te amamentava, noite adentro. Teu pai não chegava nunca. Pedi para ela cantar a música, a senhora lembra? Ela arrastou os versos. Um dia, Agenor decidiu subir os degraus deste mundo. Levou um tempo ioiô. Sobe, Agenor. Sua mulher Yayá ficou pasma, Senhor. Quanto degrau, meu Deus. Quanto mundo. Que bonita, mãe. Meu sonho era ser cantora. Igual ao teu pai? Ela fez que sim com a cabeça. Eu mal conseguia acreditar naquela entrega. E por que a senhora parou? Mãe, por que a senhora parou? Lindo. Ô Aline, por que você escolheu esse trecho? Assim, eu digo porque, né, quando eu pedi um trecho, você abriu esse. Tem algum significado muito especial para ti? Ou ele explica o próprio livro? Que ligação tem esse trecho com que... Eu acho que quando eu estava escrevendo a Pequena, tem essa personagem que é a Vera, né, que é a mãe da Júlia, que é uma complexidade em cena. A Júlia também tem suas complexidades, claro, mas lidar com ela era muito mais palpável para mim, por ela ser uma jovem, por ela ser artista. E a Vera, ela tinha essa dificuldade e quase perigo de se tornar uma personagem que era uma coisa só, uma vilã, ou uma mulher muito difícil de acessar. E eu pensei, quando eu estava escrevendo o livro, que eu precisava trazer um pouco das questões estruturais que trouxeram essa mulher a esse exercício de não escuta e de violência dentro da casa. E aí me lembro muito da própria Enanô trazendo o seu projeto, né? E eu acabei de ler o livro dela, Uma Mulher, e que ela diz que ela tenta olhar para a mãe de uma forma muito mais ampla e política, contextualizando ela na sua época e no seu período histórico. E que nem sempre o modo como uma pessoa só é fruto da sua personalidade, também é fruto de muitas questões sociais, políticas e, inclusive, do próprio trauma, né? Então, eu pensei muito para trazer a Vera para esse polo, e eu acho que essa cena, que é uma cena que a Júlia vai para a cama da mãe e dorme com a mãe, porque a mãe é muito rígida, mal conversa com ela durante o dia, mas à noite a mãe se abre para uma outra possibilidade de corpo, que a Júlia se apaixona, adora, quer explorar, e ela, a mãe, vai deixando aos poucos. Por isso eu acho que eu trouxe essa cena. Muito lindo. Afonso, diga aí, quer que você escolheu alguma coisa para ler para a gente, mostrar? Já agora, a história do presidiário está no último livro que foi publicado aqui no Brasil, O Vício dos Livros. E agora eu vou ler um trecho de um romance que creio que está esgotado, já esteve publicado aqui pela Alfaguara, que se chama Jesus Cristo Bebia Cerveja. Jesus Cristo deveria?
Jesus Cristo bebia cerveja. Ah, bebia cerveja. Sim. Eita! Bebia. Bom, eu quero dizer a meu favor que o livro foi apresentado por um frade lá em Portugal, e também o cheguei a apresentar numa igreja. E noutros países teve mais dificuldades, houve mais dificuldades com a capa, com o título, quiseram mudar o título, tanto em Espanha quanto em Itália, são muito católicos. Mas curiosamente foi em árabe que o título foi realmente mudado. Nos outros não, em árabe sim, porque ele continua a ser Jesus é um dos profetas do Islão. Ele bebeu o quê e lá? como no Islão não se pode, existe uma proibição em relação ao álcool e, portanto, o livro chama-se A Neta, em árabe. A neta? A Neta. A neta bebia cerveja. A Neta bebia cerveja. E também perguntam muitas vezes se Jesus realmente bebia cerveja, e sim, demora um bocadinho a explicar, um pouco a explicar, mas se me pedirem muito, um dia eu consigo. Aliás, eu uns anos mais tarde, acabei por escrever um livro chamado, que é um ensaio de antropologia, chamado O Macaco Bêbado Foi à Ópera. E é sobre a importância do álcool e falo muito da questão de se Jesus bebia ou não bebia cerveja. E obviamente que sim. Aliás, o próprio frade que apresentou o livro perguntaram-lhe se ele acreditava que Jesus bebia cerveja. E ele disse, claro, Jesus gostava de coisas boas, portanto bebia cerveja. O que é duvidoso é que tenha bebido vinho. Isso é duvidoso, porque é um erro de tradução. Não estou a dizer isto como piada, mas de facto cerveja era impossível não ter bebido. Vinho poderia ter bebido, mas dificilmente. Bom, então é um trecho muito, muito rápido, muito curto, que diz o seguinte: quando acordaram de manhã, na mesma cama, ela disse-lhe que queria ter um passado com ele. Não era um futuro, que é uma coisa incerta, mas um passado, que é isso que têm dois velhos depois de passarem uma vida juntos. Quando disse que queria ter um passado com alguém, queria dizer tudo. Não desejava uma incerteza, mas a história, a verdade. A produção já avisou aqui que nós temos mais 20 minutos. Duplicando, eles falam, Pelo amor de Deus! Aline, você falou do teu terceiro livro, né? Aqui eu sei que tem muitos leitores e leitoras aqui seus, né? Me diz aí alguma coisa que você pudesse dizer do livro. Já terminou? Já entregou uma prova, um original? O que é que você pode dizer, adiantar para a gente em primeira mão aqui na Fliarachá? A Bianca estava falando das avós na sua mesa, né? E meu livro, ele é sobre avós, esse próximo. E eu tenho sentido, assim como autora, e já falei sobre isso em alguns eventos, que eu vou encontrando o meu próximo livro no livro que escrevo. Eu sinto que, pelo menos nesses primeiros anos de escrita, o meu processo tem sido muito cíclico e quase como um novelo que vai puxando uma coisa e outra. Eu não sei exatamente se eu estou escrevendo uma trilogia, porque essas personagens não voltam, cada uma tem a sua independência, mas um assunto, uma textura, uma obsessão que está sempre ali, né? No caso do Pássaro, quando eu estava escrevendo, o tempo todo é um livro em primeira pessoa, que vai falar das dores dessa mulher que perde, sem trégua dentro do livro, uma via crucis, mas ela tem um filho, e esse filho, o livro todo, ficou me olhando o tempo todo, querendo saber, e eu. Ele se perguntava isso para mim o tempo todo. Então, a pequena coreografia do Adeus vai cuidar da história da Júlia, que é uma resposta ao Lucas, é uma
forma de olhar para uma filha também, que foi invisibilizada pela família. E aí, quando eu estava escrevendo a pequena coreografia do Adeus, eu não sou uma autora que escreve vários livros ao mesmo tempo, então cada projeto me demanda alguns anos, eu fico absolutamente imersa no trabalho, eu não estou escrevendo outras coisas, às vezes pequenos textos para as coisas que me pedem, mas nunca um romance, 2 romances ao mesmo tempo, enfim. E aí eu estava escrevendo e tem um momento na pequena, para quem leu sabe, que a Júlia se pergunta das avós. Ela diz, por que será que as nossas avós... Ela fala que as avós, na verdade, são pessoas que vão embora antes de a gente virar pessoas que sabem aproveitar uma conversa. É uma frase mais ou menos assim. Ela lamenta que ela não teve uma vida tão próxima da avó, por conta dessas questões familiares. A mãe também era brigada com a avó, ela não teve proximidade, e a avó já morreu, e ela, enfim, não teve essa história com essa mulher, né, que poderia, enfim, quase ter salvado ela dessa vivência familiar, na imaginação. E quando eu escrevi essa frase das avós, eu senti que um portal se abriu, e que eu tinha uma coisa muito profunda para escrever sobre isso. Eu mesma tive uma relação curta com as minhas avós. Uma das minhas avós morava em Ribeirão Preto, em São Paulo. A minha outra avó morava no bairro do Limão. Essa avó do bairro do Limão era uma avó mais próxima, mas ela morava do lado da escola de samba, Mocidade Alegre, e eu visitava ela aos domingos. Então, a gente ficava até a hora que o ensaio começava, porque quando o ensaio começava, não dava mais para conversar, porque era muito alto, a casa dela era muito próxima, e aí a gente ia embora. Então, era sempre indo embora das minhas avós, né? E elas morreram cedo, as duas. Eu era muito jovem e eu fazia teatro, eu era um pouco revoltada com a minha família, então tinha todo um virar de costas para tudo que se relacionava à minha casa. Então, fiquei com essa experiência da Júlia para mim e comecei a escrever meu terceiro livro a partir dessa vivência de uma avó e de uma neta. Eu entreguei o livro em maio, e aí ele já voltou com algumas observações para eu continuar escrevendo, e eu estou com os planos de publicar ele no começo do ano que vem. Aí eu conto mais sobre. Eita, novo livro ali da Aline. Antes de passar para o Afonso, eu queria aproveitar, né, e publicamente, já fiz isso uma vez, mas não aqui em Fliaraxá, e num público tão lindo, agradecer a Aline B, a você publicamente, porque você sempre fala com muito carinho a meu respeito. Então, te agradecer mesmo, porque... Viram? Repete, Aline, repete. Eu amo Marcelino, gente, te amo. Mas isso não é mistério nem, né? Todo mundo sabe, é super descarado. Todo mundo ama. Você é amado pelo Brasil todo. Eita! Uma salva de palmas, minha gente, pelo amor de Deus. Muito grato. Eu gostaria de deixar o meu telefone. Anotem, gente, não percam essa oportunidade. Muito obrigado, Aline. Um beijo grande para você. Afonso, o que é que você está aprontando? Você apronta muita coisa, né? Quando é que você define que... Em que momento você define? Eu vou aqui para um livro, eu vou aqui para uma canção, para um desenho? Como é que rola isso? Tudo ao mesmo tempo agora? Conta para a gente. É quase tudo ao mesmo tempo, sou muito caótico. Mas no último ano, curiosamente... porque a Revolução Portuguesa, a Revolução dos Cravos, o 25 de Abril, faz 50 anos este ano, houve um jornal, o Público, que me pediu para escrever diariamente, escrever um romance sobre o 25 de Abril, mas todos os dias. Comecei no dia 25 de Abril do ano passado e terminei no dia 25 de Abril deste ano. Todos os dias úteis eu escrevia um capítulo, sempre com o mesmo número de caracteres, é uma coisa horrível, e sofri muito com isto. Mas já está. E como são 50 anos, eu decidi escrever uma história em espelho, com 25 anos antes do 25 de Abril, passa-se 25 anos antes do 25 de Abril e 25 anos depois, portanto é a história de uma mulher ao longo de 50 anos. Chama-se A Fábrica de Criadas, e explico-vos porquê. Porque a determinada altura houve uma pessoa que todos os anos ia à Feira do Livro e levava uma pilha de livros para eu assinar. E há um dia que ele diz: eu tenho de te contar uma história. E mais tarde apresentou-me uma pessoa que lhe tinha contado essa história e eu decidi inventar uma vida para essa pessoa, mas recuperei a infância dela. E provavelmente este livro será publicado no Brasil ainda este ano, e em Portugal e em Espanha, em princípio, ao mesmo tempo, mas
Mas eu acho que não vou estragar nada em contar-vos isto. Vocês têm uma memória de passarinho, de peixe de aquário, vão se esquecer disto daqui a umas horas. E a história é mais ou menos esta. Existia ali um edifício muito grande em Lisboa, que já foi um lazareto, onde as pessoas ficavam de quarentena quando vinham de viagens distantes, que depois se tornou num asilo para meninas desvalidas, como se chamava na altura. Que eram meninas órfãs ou abandonadas pelos pais. E acontece que esta senhora contou-me a história da sua vida quando foi abandonada pelo pai, quando a mãe morreu, nesse asilo, que era gerido por freiras. E ela é deixada nesse asilo em 1952, creio. E estas crianças só tinham dois objetos. Portanto, tinham uma bata, elas nunca estavam nuas, tomavam banho havia uma bata especial para tomarem banho, era uma vez por semana. Não tinham mais nada, nenhum objeto, além de uma agulha para remendar a bata e um gancho para prender o cabelo quando estavam a comer. Mas no Natal havia uma série de missas que acabavam às 2, 3, 4 da manhã. E as meninas, depois disso, eram levadas para o refeitório para comerem uma fatia dourada e uns frutos secos, típico do Natal muito pobre. E no primeiro ano, quando ela se senta, todas as meninas têm um brinquedo embrulhado. E era o único brinquedo, o primeiro brinquedo que ela viu desde que chegou ao asilo. Desembrulha o brinquedo e tem uma boneca de papel. É uma boneca de papel. Ela brinca com a boneca durante 1 hora, tiram-lhe a boneca e durante 1 ano ela não volta a ver mais nenhum brinquedo. Acontece o Natal seguinte, a mesma coisa. Tem um brinquedo embrulhado, desembrulha o brinquedo e apercebe-se que é a mesma boneca de papel. Brinca mais 1 hora nesse ano, tiram-lhe a boneca, passa-se mais 1 ano e a coisa repete-se. Mais 1 ano, ela passa 4 anos no asilo. Em janeiro, logo a seguir ao Natal, em janeiro de 1958, há uma derrocada e caem os 3 pisos do edifício. E por milagre morrem apenas 3 meninas. E chama-se Fábrica de Criadas, porque elas eram educadas para serem criadas. Portanto, criadas de servir de famílias abastadas que iam buscar as crianças para levar para as suas casas, onde eram muitas vezes abusadas sexualmente também, etc. Enfim. Mas, por muita sorte, no caso desta pessoa, acontece que houve uma freira que achou que ela era mais esperta do que as outras e decidiu ensiná-la a escrever à máquina. E por causa disso ela tornou-se secretária e não criada. Portanto, fugiu ao seu destino, à sua sina. Mas então, quando se dá a derrocada, essa mesma freira, porque gostava muito dela, decide oferecer-lhe a boneca de papel. E ela é realojada num convento, onde é hoje a Feira da Ladra de Lisboa, perto da Feira da Ladra de Lisboa, o convento de Santa Clara. E quando chega ao convento, abre o embrulho e tira a boneca de papel. E apercebe-se que a boneca está suja do manuseamento, de ter manejado a boneca durante aqueles 4 anos. 4 horas. Então decide lavá-la e a boneca desfaz nas mãos naquele momento. E esta foi a história que me fez escrever este romance. Eita! Salve, salve! Olha só, amigos, amigas, a Aline e o Afonso estarão autografando, né, seus livros lá. Aqui continua a Fliaraxá. Agradeço muito, muito obrigado e avante. Boa noite. Barulho aí para os nossos autores.